Vivi não consegue impedir a destruição da humanidade. É-nos explicado que ela é um só com o grande arquivo. E então, lhes deixo a pergunta: seria esse o melhor anime da temporada? Vivi, episódio número 12. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Vivi, episódio número 12, episódio aqui embaixo, Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre Vivi, beleza? Porque estamos chegando ao final, o próximo episódio é o último e mano, esse foi o melhor episódio de Vivi, sem dúvida alguma. Eu estou super empolgado, eu não acredito no que aconteceu, eu só fiquei doidão! E antes que venham me julgar falando que eu sou um idiota, eu me empolgo mesmo e eu não tô nem aí. Até porque esse episódio mostrou pra mim que Vivi deve ser o melhor anime da temporada. Ontem eu estava conversando com o Rodrigão lá no Discord e eu falei que 86 me empolgava mais, mas depois desse episódio de Vivi, me desculpe 86, Vivi tomou seu lugar. Bom, o episódio começa com a Vivi conversando com Arayashiki, o arquivo. E o arquivo começa a falar o porquê que ele vai destruir a humanidade. E bom, ele foi criado há 115 anos atrás. O objetivo dele, a missão de vida dele é armazenar os dados de todas as IAs que tem no mundo. E armazenando esses dados e tudo que está acontecendo, calcular o que seria melhor para o futuro da humanidade. Ou seja, a partir das experiências de cada IA que vai passando, tudo calculado roboticamente e tal, logicamente. Vai vendo tudo que pode acontecer com todo mundo e calcular as melhores coisas para a prosperidade da humanidade. Só que aí começou a ver que a humanidade cagava muito nas coisas, ela era a progenitora das IAs, porém ela via como um erro continuar com a humanidade andando, porque a humanidade é um ser muito falho e como eles são, acho que robôs, eu entendi dessa forma, era mais fácil deixar com que as IAs controlassem o mundo ou que elas fossem a nova raça humana, é isso que ela quer criar. Só que tem um porém, tem algo que tá deixando ela ainda um pouco confusa e curiosa. Porque a Vivi é a única IA que promoveu uma curiosidade nela. E por que a Vivi promoveu essa curiosidade nela? Porque ela é a única que parece que tem um pingo de esperança. Ela parece ter adquirido sentimentos humanos, ela parece ter ficado muito próximo dos humanos a ponto de, durante 100 anos que ela viveu e teve a experiência com outras IAs, mudando o futuro, esse monte de coisa, parece que a Vivi ela adquiriu meio que uma humanidade e por isso ela seria uma esperança e a Vivi é a única que é deixada com um futuro. Eles deixam um futuro para Vivi e se a Vivi quiser que a humanidade sobreviva, elas vão respeitar a decisão dela. Só que para isso ela tem que fazer o quê? Ela tem que cantar a canção, instalar lá o programinha, que eu não sei onde tá mais ou menos esse programa, mas instalar o programinha, cantar essa canção, que todas as IAs vão respeitar a decisão da Vivi e aí a humanidade não vai ser destruída. A Vivi recebe um monte de informação, vai rolando ao decorrer do episódio, enquanto eles bolam o plano de ir lá pro Arayashiki, que é o arquivo, destruir o arquivo. E destruir o arquivo como? Implantando um vírus nele, que foi basicamente o mesmo vírus que foi implantado na Vivi e tirou metade dela, que era a metade a diva, a parte da cantora, que cantava com o coração e esse monte de coisa. E aí a gente entende também que a Vivi, ela fazia parte de duas coisas ao mesmo tempo, né? A Vivi do plano de singularidade, que era um pouquinho mais, vamos falar assim, humana e tudo, ligava mais para as pessoas, enquanto tínhamos a outra que era basicamente um robô. Ela tinha um coração de se importar com cantar com todo o coração e tal, mas você via que ela era mais uma inteligência artificial normal, assim. Ela só cantava mesmo, né? Podia ter todo o coração ali, mas a Vivi, que a gente conhece assim, ela é mais humana. E tiraram essa metade dela se foi, essa parte da diva se foi. Acho que muito por isso que ela não consegue cantar novamente. E é também por isso que ela vai conseguir cantar novamente, acho que no final do anime. Bom, eles bolam todos os planos, a Vivi ainda ela tá meio desconfortável, ela ainda recebeu essas informações da Arayashiki. E principalmente porque é o que eu falei no episódio passado, gente. A Vivi é uma com a Arayashiki. Por isso que as IAs cantam a música dela. Porque a Vivi foi a única que construiu uma canção de verdade. Não foi uma IA que meio que se baseou em algumas coisas humanas e criou uma canção. Ela criou uma canção como se ela fosse uma humana. E isso surpreendeu essa Arayashiki, deu, tipo, uma esperança que as coisas podem mudar se a Vivi quiser e se a Vivi conseguir.
Até porque a Vivi e a Arashiki são uma só, né, como eu disse, e tipo, tava meio que na cara, né, mas tudo bem. De toda forma, elas vão lá pro plano e que batalha, que luta da Elizabeth junto com a Vivi, elas batendo um no outro e papapá. E depois que elas saíram daquele nível que lá no Arashiki a energia volta, e aí começa a fechar todas as coisas, os humanos vão morrendo. Aí depois elas vão usar o Matsumoto de motinha, e aí aparece outros dados do Matsumoto, outro Matsumoto criado, o Matsumoto do mal, vamos falar assim. E aí o Matsumoto do mal começa a lutar com outro Matsumoto, todo mundo lutando contra todo mundo ali. E foram umas cenas de luta com trilha sonora que voando ali o negócio e eu ficando empolgadão demais. E aí a Elizabeth vai lá, dá um furo no outro Matsumoto, leva ele embora. E aí quando chega no momento crítico da Vivi tentar cantar, ela tenta e não consegue. Pum, a humanidade é destruída de novo, né? Os satélites caem, explode tudo, só sobra o Matsumoto e a Vivi. E aí é explicado pra gente porque sobrou só a Vivi explica, porque eles deram um futuro só pra mim. Tipo, a Arashiki deu a única possibilidade da Vivi poder mudar todo o futuro, porque a Vivi foi a única IA que teve, vamos falar assim, sentimentos humanos, conviveu com os humanos, e realmente tinha um coração, vamos dizer assim. E a música da Vivi, ela mostra o quanto a imaginação das IAs, ela é inferior à imaginação humana. Porque você vê, o ser humano, ele criou uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial não tem essa imaginação de criar algo, por exemplo, maior. Ela tem o conhecimento, mas não tem a imaginação da humanidade. Então essa é uma grande diferença da humanidade para as IAs. Só que mesmo com essa imaginação, a humanidade também caga muita coisa, né? E bom, enquanto o mundo inteiro foi destruído, a Yui acabou morrendo nesse processo. Ela dá ali a última ordem para Elizabeth, que também é destruída junto com os outros bichos que foram atrás dela e tal. Triste a morte dela, né? Mas o mais legal de tudo foi que a Yui tratou sempre a Elizabeth não como uma IA, mas sim como uma pessoa mesmo, como uma amiga. E isso eu achei muito maneiro, porque faz o contraste da própria Vivi, de como ela trata os outros humanos, sabe? E isso foi algo que eu gostei pra caramba. E aí, bom, o Osamu tá vivo e ele vai utilizar mais uma vez aquele negócio de voltar no passado, só que não desde o começo. Ele vai voltar a partir do momento que as IAs começam a se rebelar, e aí ele pede pra Vivi, em vez de você me salvar, que ele é um cara super importante pra Vivi, você não me salva, você vai lá, junta com o pessoal da Touki, eu morro, só que aí você muda todo o futuro, tal. E aí, mais uma vez, o Matsumoto conversando com a Vivi, vamos mudar o futuro pela humanidade, por todas as coisas, pelo mundo e tal. E aí, mano, uma trilha sonora belíssima, o negócio fica tudo clarão, voltou pra aquele momento, ela salva a Yui ali de levar uns tiros, que é naquele momento que a Elizabeth tá lutando contra uns caras que estão atirando ali no pessoal da Touki e tudo mais, né, que são as IAs, né. E aí vai começar a executar o plano Singularidade novamente. E, mano, o que eu tenho pra falar desse episódio? Cara, ele trouxe o plot, que foi as explicações ali sobre o porquê que estão querendo destruir a humanidade, os motivos, deu um futuro, e esse futuro eu não achei algo, tipo, igual quando acontece, tipo, um protagonismo pra Vivi voltar no passado e alterar de novo. Claro que teve isso, mas fez um sentido, porque a Vivi, ao decorrer de todo o anime, ela foi mostrando a humanidade e realmente ela é a esperança. Ela é, vamos falar assim, o bug do sistema. O que faz com que os dados de todas as IAs não compreendam isso e imaginem, isso não é algo calculado. Logo, não é algo calculado, pode ser que dê certo se você mudar esse destino e cantar a canção, voltar a cantar a canção e tudo mais. A canção que você mesma compôs. E aí a Vivi tem mais uma vez a chance de cantar sua canção com todo o coração, descobrir isso. E a conversa principal do Matsumoto com ela, falando que, mano, tinha que ser você, porque quem é que muda todos os planos, quem é que faz todas essas coisas e, tipo, enche o meu saco e tal. Só que se não fosse você, eu não cumpriria a minha missão. Ou seja, ela ser, entre aspas, defeituosa, torna ela mais humana. E por ser essa humana e ao mesmo tempo uma IA, promoveu que o Matsumoto cumprisse a missão dele, porque eles cumpriram. Só que o que aconteceu? No decorrer de toda a obra, enquanto ela ia arrumando, vamos falar assim, o futuro, a Arashiki, que era o arquivo, ia voltando tudo meio que ao normal ao mesmo tempo. E nossa, eu achei isso muito casado, velho. Os caras pegaram assim, ó, e falaram assim, você alterou? Eu vou arrumar aqui para que o futuro seja aquele futuro mesmo. Então eu achei isso muito legal. Tipo, que inteligência artificial muito louca essa daí, né? Soube usar bem ali todas as coisas. E as lutas sensacionais de Vivi, a trilha sonora, a música, mano. Vivi é demais, eu acho que
tem tudo pra ser o anime dessa temporada. Tem tudo. Não tem como falar que não. Embora a história não seja, por exemplo, igual a 86, que eu considero, no quesito de história, melhor, Vivi, eu acho que ele entregou muitas outras coisas que acabaram, que deixaram a coisa, pra mim, melhor. Assim, eu gostei mais, eu fiquei empolgado. Depois desse episódio, eu surtei, eu falei, mano! Eu fiquei doido de animado, sabe? Eu fiquei muito animado. Eu queria saber se vocês ficaram também, caramba! Porque, mano, Vivi, que anime incrível, né? Ele entrega tantas as coisas assim, tanta coisa de simbologia sobre o que é um coração. E o Matsumoto perguntando também pra Vivi o que é um coração pra você. E agora chegou a hora dela dar a resposta. E eu tô muito ansioso pra ver qual resposta ela vai dar pro que é um coração pra ela. E ainda cantando a música dela, tudo, agora talvez com letra. Aí o negócio vai ficar melhor ainda. Viver, ele mistura coisas que eu gosto muito, então acho que é por isso que eu curti tanto ele. Uma trilha sonora boa, música, porque eu amo música, e eu gosto de músicas com sentido, então, tipo, músicas que têm diretamente ligação com o anime, e todas as músicas que as EAs cantam tem algum sentido ali por trás do personagem. E além disso, tem a ação, tem a luta, tem a história, tem o plot twist, tem a virada, tem a mudança de tempo, tem um monte de coisa que vai me deixando cada vez mais animado, e também o traço maravilhoso, lindo demais. Então, cara, Vivi tem tudo pra ser realmente o anime da temporada. E bom, galera, foi isso que eu achei. Acho que o final ali a Vivi vai derrotar, só que ela vai acabar sendo destruída depois de cantar a sua última canção. Talvez a humanidade viva ali com as IAs e nunca mais esse tipo de coisa volte a acontecer, mas o anime deve se encerrar fechadinho com chave de ouro. E outra coisa que eu quase esqueci de falar, a chave de ouro é maior porque obteve sacrifícios. Teve sacrifício de muita gente morrendo para que isso acontecesse. Então não faria sentido algumas pessoas não morrerem nesse processo, como o próprio Osamu, a Momoka, aquela menininha que gosta da Vivi, que mostra logo no primeiro episódio. Então, cara, faz muito sentido. Vivi tá demais. Vamos esperar o último episódio, que deve ser show de bola, beleza? Comenta aí o que vocês acharam, tá? Muito obrigado pra você que deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. E também pra você que se inscreveu, beleza? Um beijo no coração, meu filho, que eu tô vazando!